Quando você fala em mudar ou estudar melhor as formas de acesso à Corte Suprema, de indicação à Corte Suprema, que tipo de mudança poderia ser feita? Olha, nós temos um problema seríssimo. Hoje nós bem sabemos que é uma indicação de cunho político, como em regra também é, enfim, na democracia norte-americana, mas alguns países se protegem melhor em relação a isso, né? Então a prerrogativa é do presidente da República. Eu não acho que tem que deixar de ser. Eu acho que o presidente da República tem que ter a liberdade e o direito de escolher o integrante, enfim, da mais alta corte constitucional do país que ele dirige. Mas a gente tem que estabelecer critérios que sejam mais objetivos. Hoje, Breno, por imposição da Constituição, os nossos critérios são muito subjetivos, são muito gerais, muito abstratos. Um deles é o critério da reputação ilibada, né? Enfim, e outro, o do notório saber jurídico, né? Isso diz muita coisa e, ao mesmo tempo, não diz nada. Você sabe muito bem. Além disso, nós temos requisitos materiais, né? Brasileiro nato, tem que ter mais de 35 anos, enfim. Isso até é fácil oferir, né? E acho que a gente não precisa mudar. No momento da indicação, tem que ter, no máximo, até 65 anos, porque, afinal de contas, vai sair dessa função quando completar os 75 anos em circunstâncias normais, a não ser que queira antecipar a sua aposentadoria, enfim. Então, eu acho que a gente precisaria estabelecer alguns critérios mais objetivos e precisaria ouvir a sociedade civil. Então, a prerrogativa da indicação, creio eu, ela deve permanecer com o presidente da República, mas ele deve se condicionar, além do exame destes atributos, reputação ilibada e notório saber jurídico, a outros elementos. Talvez o Congresso Nacional possa, por ser, em tese, a voz do povo, oferecer um nome, né, para ser considerado também pelo presidente da República nessa lista. Talvez a Ordem dos Advogados do Brasil, num processo de consulta pública às suas seccionais, também possa oferecer um outro nome. Quem sabe compor uma lista de 5 pessoas, ouvindo mais a sociedade civil, né? Ouvindo o Parlamento, Câmara e Senado, ouvindo as entidades de classe, OAB, ouvindo, eventualmente, inclusive, a Associação de Magistrados, né? A AMB. Eu acho que a gente precisaria pensar numa mudança, enfim, desse processo de indicação. E casar isso, eventualmente, com um mandato maior, né? Na Alemanha, eu fui verificar, são 12 anos de mandato. Mas tem países europeus que adotam 15 anos, né? Nós poderíamos pensar em 15 anos de mandato, e até porque a permanência durante determinado tempo, ela, em tese, reforça a independência que um magistrado nessa condição precisa ter para exercer uma função que é contra-majoritária, né? Então, acho que a melhor forma, realmente, de resolver isso seria ampliar o leque, digamos, das indicações, trazendo mas a população... sem tirar o poder do presidente da República de finalmente escolher o nome e enviá-lo ao Senado. Não tem a menor dúvida. Eu acho que sem tirar. Nós fomos muito criticados nos governos democráticos e populares pelas indicações que nós fizemos, né? Essa é uma reflexão, enfim, que atormenta a comunidade jurídica de modo geral. Em algum momento nós vamos ter que debater isso a fundo, né? Agora, o erro foi do presidente Lula, da presidenta Dilma, por ter indicado tais ou quais ministros, ou o erro foi desses ministros que revelaram, digamos, características de personalidade, desvios de caráter, ou, enfim, eventualmente alguns outros atributos no decorrer do exercício dessa função que eles abraçaram, né? Então, no momento em que determinados... Afinal de contas, o Fernando Henrique Cardoso sempre ficou contente com todos os ministros que ele indicou para a Corte Suprema. Nós temos que fazer um reconhecimento. Essa é a grande verdade. O PSDB, em especial o Fernando Henrique, soube jogar o jogo. Ele colocou no Supremo Tribunal Federal pessoas que defendiam e continuaram defendendo, inclusive após ele sair do governo, a visão de mundo dele. Essa aqui é a grande verdade, nós não podemos deixar de enfrentar isso. Ele jogou o jogo. A indicação sempre foi política e ele utilizou da melhor forma, quando indicou a Ellen Grace, quando indicou o Gilmar Mendes. Talvez a ingenuidade tenha sido nossa. Sólidos. Não tem a menor dúvida. Veja o que acontece, por exemplo, na democracia norte-americana, que tem péssimos exemplos, nós bem sabemos, que são avocados, inclusive, pelos meninos de Curitiba, os filhos de Januário, quando interessa, quando é conveniente, quando é oportuno. Mas no caso, por exemplo, da democracia norte-americana, nós bem sabemos como é composta a mais alta corte constitucional do país. Então, nós sabemos que, enfim, o democrata vai sempre indicar alguém que defenda a visão de mundo do democrata. Isso vai acontecer com o republicano. O problema aparece na democracia norte-americana quando fica muito desequilibrado. Mas é natural que, às vezes, a corte penda para uma visão mais próxima do pensamento republicano e, vez ou outra, por conta da alternância do poder e em virtude da vacância de tais ou quais funções, essa situação se inverta. Isso é natural e a democracia se ajustou a essas circunstâncias. As maiorias ali são muito apertadas, né? Eu vou contar aqui uma historinha rápida sobre como funciona a Corte Suprema dos Estados Unidos, que eu acho que é interessante
para a nossa audiência, você certamente conhece essa história. O Franklin Delano Roosevelt, talvez o mais importante presidente norte-americano do século XX, um democrata, ele estava escolhendo um ministro para a Corte Suprema. Essa história é contada na biografia da Eleanor Roosevelt, da esposa do Roosevelt. E o Roosevelt estava entrevistando um candidato à Corte Suprema, ligado aos democratas, eu não me recordo o nome dele, e a entrevista ia muito bem. O Roosevelt estava encantado com ele, a Eleanor entrava assim na sala de vez em quando, ouvia um pouco da conversa, o Roosevelt estava encantado. Terminando a conversa, já no final da conversa, o Roosevelt pergunta para o cidadão, olha, você teria mais alguma coisa a dizer? Nos Estados Unidos, essa conversa com o presidente é depois do candidato à Corte Suprema ter sido investigado desde o que ele defendia na escola primária, né? Inclusive, tem previsão de verbas para que o presidente contrate agências privadas de investigação para conhecer o perfil desse candidato. Aí o Roosevelt pergunta, o senhor tem mais alguma coisa a dizer? O sujeito se arrumou na cadeira e disse, presidente, eu quero que o senhor saiba que não importa o que vier a acontecer, não importa a pressão que eu vier a receber, eu sempre votarei de acordo com a minha consciência. O Roosevelt colocou o corpo para trás, deu uma baforada no charuto e disse, espera um pouquinho, eu estou te indicando para um dos cargos mais poderosos do mundo, que além do mais é vitalício, e você vem me dizer que você vai votar conforme a sua consciência e não a minha? Mas é exatamente isso. Não indicou para a Corte Suprema, porque sentiu na frase do cidadão um perigo. Sem dúvida. Falta de comprometimento com o projeto democrata. Talvez o PT tenha sido ingênuo nessas indicações, exatamente porque não levou em consideração a natureza dessas indicações, coisa que o Fernando Henrique fez muito bem. Né? Ninguém pode negar isso. Né? Mas eu acho que nós temos aí uma experiência acumulada que, num eventual futuro governo, né, quero crer e acredito muito sinceramente que isso vai acontecer do presidente Lula, isso vai ser resolvido. Né? Uma experiência acumulada que vai ser sopesada em novas oportunidades de indicação. Né? Talvez a gente tenha sido ingênuo, o erro não é nosso. Né? Com toda franqueza, a gente talvez não tenha sabido jogar o jogo, né? Mas o fato é que nós tínhamos as maiores e melhores informações à luz do que apareceu à época para fazer as indicações que foram feitas, né? Não vou fulanizar, então talvez o problema seja de outra natureza, né? Mas eu acho que essa experiência acumulada no Brasil e no mundo tem que ser utilizada para novas eventuais indicações, e será.